Está em análise na Câmara um projeto de lei que limita o número de ações de inconstitucionalidade apresentadas ajuizadas no Supremo Tribunal Federal por partidos políticos. O autor da proposta é o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, e a gente vai conversar sobre esse assunto aqui. Primeiramente, quero dar as boas-vindas aqui ao deputado Augusto Coutinho. Seja bem-vindo ao Câmara Debate, deputado. É um prazer, Jaciene. Eu queria cumprimentar meu amigo, companheiro Pompeu de Matos, que é o nosso debatedor, e a todos os ouvintes aí que estão nos assistindo na TV Câmara. É um prazer que a gente possa exercer um pouco aí de discussão sobre uma matéria que eu reputo que é importante. Nós damos aqui também as boas-vindas ao deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Ele participa com a gente desse debate, dessa discussão sobre a limitação, do número de ações de inconstitucionalidade que partidos políticos podem apresentar no Supremo Tribunal Federal. Deputado Pompeu de Matos, bem-vindo. Bem-vindo, muito obrigado, um abraço, um prazer estar contigo, Jaciene, prazer, deputado Coutinho, fazermos esse debate tão importante para o Brasil, para a questão da responsabilidade dos partidos políticos, a representação na Câmara e no Senado, enfim, essa relação tão importante que o Parlamento tem com o Supremo Tribunal Federal, que precisa ser regrado, mas que precisa ter equilíbrio. O debate vai ser importante. Eu começo perguntando para o autor da proposta, o deputado Augusto Coutinho, por que, deputado, dessa limitação, a proposta que o senhor apresentou limita em até 2 ADINs, 2 ações diretas de inconstitucionalidade que partidos políticos podem ajuizar no Supremo Tribunal Federal. Por que esse limite? Primeiro porque hoje não se tem limite, ou seja, e a todo momento nós estamos assim reclamando, achando ruim a interferência que o Supremo Tribunal Federal tem sobre a nossa vida. A Suprema Corte Brasileira hoje decide se um ministro vai ser nomeado ou se vai ter ou não vai ter uma CPI, por exemplo. Isso decorre muito porque, muitas vezes, ela é instada por partidos políticos e aí, muitas vezes, com conotações políticas, e para isso faz com que a Suprema Corte ela tenha a obrigação de interferir, ou seja, naquela discussão que muitas vezes é legislativa. E eu acho que aqui não vai, e espero que o nosso, quem está nos assistindo, não ache que é alguma coisa em defesa de governo A ou B. Inclusive, eu sou um deputado independente. Mas o que eu vejo, que estou aqui pela 3ª vez na casa, o que não pode acontecer é que se hoje eu sou favorável a um governo ou sou oposição, eu começo a demandar ao Supremo Tribunal Federal no sentido de que ele intervenha em ações que são nossas, do próprio Legislativo. Isso é uma coisa muito ruim para o Poder Legislativo. Nós estamos deixando que o Judiciário e que claramente a Suprema Corte do país, ela manda e defina o que é que a gente vai fazer. É toda hora na televisão o ministro decidindo se pode isso, se manda vacina, se não manda vacina, se prende deputado, se não prende. É todo momento. E isso é uma culpa nossa. E que esse projeto serve apenas de que a gente faça o legislativo uma reflexão sobre isso e limitar. Porque tem casos, inclusive, por exemplo, de ser instada a Suprema Corte para decidir campeonato, clube de futebol no estado do Rio de Janeiro. Então, são coisas que têm de se ter limite. À medida que você coloca limite, começa a dar importância do assunto que vai ser tratado. Essa é apenas a intenção minha como legislador. Jamais de prestar algum serviço a governo A, B ou C, porque a gente passa e as instituições ficam. E eu quero preservar, e a minha intenção é preservar a instituição que eu represento e que me orgulho de representar pelo povo de Pernambuco já na 3ª legislatura. Deputado Pompeu de Matos, como é que o senhor avalia essa proposta que limita, então, a 2 ADINs por partido político por ano ajuizadas no Supremo? Com todo respeito ao deputado Augusto Coutinho, eu quero dizer que eu sou terminantemente contra a proposta dele. Não por ele,
a gente não briga entre as pessoas, a gente briga entre as ideias, entre as propostas. E eu acho que é uma boa briga, uma boa peleia, porque ela é flagrantemente inconstitucional. Não passa na Câmara, não passa no Senado, não passa no Parlamento, e se passar, ela vai sofrer processo de inconstitucionalidade. O próprio Supremo vai dizer que isso não é correto. Imagine tu limitar o cidadão de ter acesso à justiça. Se tu não pode limitar o cidadão, que em tese é pessoa física, ou seja, pode bastante, mas pode menos, um partido é a pessoa jurídica de direito privado, pode mais e deve poder, tu limitar esse. Eu diria assim, é como o esquenta o namoro na sala, daí tu tira o sofá. Não adianta tirar o sofá da sala, desmancha o namoro. Então, se o Senado, a Câmara, os partidos políticos não puderem fazer, as Assembleias Legislativas fazem, a Ordem dos Advogados fazem, a PGR vai fazer, as entidades sindicais de âmbito nacional podem fazer. Então, se não é para um lado, é para o outro, porque a questão não é quem faz, é o que fazer. A questão é o problema que existe. Tendo o problema tem que ser levado adiante. Eu vou dar um exemplo concreto. Agora mesmo, o Supremo determinou que o Senado tinha que abrir a CPI. Por quê? Porque o Supremo foi demandado. E por que ele, sendo demandado, decidiu? Porque a lei manda abrir a CPI. Porque tinha 30 senadores que assinaram a CPI, o presidente do Senado tinha que mandar abrir, ele não tem o direito de ficar sentado em cima. Como ele não fez, o que o Supremo disse, mandou fazer, não o que o Supremo queria, mas o que a lei mandava que fosse feito. E só foi possível isso porque alguém demandou o Supremo. Então, essa porta nós não podemos fechar e os partidos não podem ficar limitados a apresentar um ou dois processos de inconstitucionalidade, enfim, acionar o Supremo. Você acha que fere o direito dos partidos, deputado Pompeu de Matos, de peticionar? De morte. Eu até diria assim, fere de morte, porque os partidos têm o direito, e outra coisa, a demanda não é pela vontade dos partidos, ela é para transgressão de regras, de leis, de pressupostos constitucionais. É isso que vai dar a quantidade de demanda, não é a vontade do partido. E outra, não é uma coisa contra o presidente Bolsonaro, é uma preocupação da relação do presidente Bolsonaro com o Supremo, que isso é problema dele, se ele não se entende, se ele não se relaciona bem. Os fatos em si é que interessam. Nós temos várias ações no Supremo que não tem nada a ver com o governo. Por exemplo, a questão do amianto, né? A questão do amianto que foi proibido, a questão do casamento do mesmo sexo, que foi permitido, não tem nada a ver com o governo, ou seja, tem uma série de ações que são propostas pelos partidos e que funcionaram e funcionam muito bem. Nós precisamos regrar o Supremo, precisamos regrar, mas não é matando a galinha dos ovos de ouro, que são os partidos políticos, que são os entes que podem demandar o Supremo. O que vale nessa hora é o fato. O autor do fato, eu diria assim, é até menos importante. O fato é que é mais relevante. E o autor dá a importância que o fato tem, e o Supremo, com base na importância desse fato, é que vai dar a decisão. Deputado Augusto Coutinho, como é que o senhor responde a essa questão aí de ferir um direito básico aí dos partidos políticos? Eu volto a dizer e discordar, o direito ele terá. Hoje o número de partidos políticos que nós temos no Brasil é excessivo, nós sabemos disso. Então imagine o quanto a Suprema Corte passa de seu tempo a discutir matérias que algumas são relevantes, como disse o companheiro Pompeu, mas tem outras que são completamente irrelevantes. E eu acho que isso precisa ser feito um filtro. Essa é a diferença do que ele pensa para o que eu penso. Essa interferência que o Supremo Tribunal Federal tem hoje no nosso dia a dia, na vida do nosso povo, muitas vezes legislando quando não deveria fazê-lo, ou até mesmo assumindo uma posição do Poder Executivo, isso, na minha visão, é inaceitável. Isso é uma coisa que é muito ruim para a própria democracia, porque não é a questão do governo A ou governo B. Por exemplo, eu cito o exemplo, você teve o Supremo decidindo nomeação de ministro do governo Dilma, do governo Temer e agora do governo Bolsonaro. Eu acho que isso é uma coisa inadmissível, é uma coisa inaceitável.
É uma coisa que não se pode permitir que isso ocorra. O presidente da República, ele está legitimado pelo que é mais sagrado, que é o voto do povo. Não tem direito. E o que é que você me diz de ser constitucional uma indicação que um presidente faça a uma determinada pessoa, que ele está legitimado para isso, e a Suprema Corte dizer que não pode ser. Isso é uma ação política. Não queira me dizer que não é. Isso é uma ação política e é o Supremo tomando e exercendo um papel que não cabe a ele. Não foi votado para isso. Não tem a legitimidade do povo para isso. A única coisa que a gente quer, é só em que, se a gente, no meu entender, se a gente diminui o número de oportunidades de apresentar, os partidos vão criar vão ser mais seletos quando definir a matéria que vai estar à Suprema Corte. É a única ideia do legislador é essa. Não é tirar o direito de fazer, não é tirar o direito de apresentar de forma alguma, mas é apenas de fazer de uma forma mais seletiva esses questionamentos à Suprema Corte brasileira. Nós estamos aqui conversando nesta edição do Câmara Debate com o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco. Ele é autor do projeto 566 de 2021, uma proposta que limita a 2 ADIs por ano ajuizadas por partidos políticos no Supremo Tribunal Federal. Hoje, esse tipo de ação é ilimitada. O número de ações, o número de ADIs é ilimitado no Supremo Tribunal Federal, essas ADIs apresentadas por partidos políticos. A gente conversa também, tem aqui participando do debate o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. As ADIs, só para a gente esclarecer aqui, elas são ajuizadas para verificar se é constitucional ou não uma lei ou atos normativos, como os decretos do presidente da República, por exemplo. E também as ações diretas de inconstitucionalidade, podem ser usadas também para fazer cumprir uma lei, uma norma, né? E aí os partidos e outros entes, conforme a Constituição, né, deputado, podem recorrer aí ao Supremo Tribunal Federal. O projeto, ele é analisado pela Câmara em caráter conclusivo, ou seja, não precisa passar pelo plenário, pode ser votado direto na CCJ. E eu já pergunto aqui para o deputado Augusto Coutinho, deputado, se o senhor acredita que essa proposta ela passa na CCJ, ela não precisa passar pelo plenário, né, de acordo com o trâmite conclusivo. Então, o senhor acredita que pode ser aprovado na CCJ e já seguir para o Senado? O senhor está confiante aí na aprovação dessa proposta? Eu acho que é uma matéria, como disse Pompeu, uma matéria polêmica. Não resta dúvida que é polêmica. Né? Muitas vezes isso é do ser humano. Né? Muitas vezes a gente vê o assunto mediante o momento em que a gente está vivenciando isso. Né? Então, muitas vezes pode até, e eu volto a dizer que não é a intenção de ser como se fosse um projeto que beneficie o governo Bolsonaro. E essa não é a minha intenção, de forma alguma. A minha intenção é prestigiar o poder legislativo, é preservar o poder legislativo, é deixar o poder judiciário estar interferindo, que isso tem me incomodado substancialmente todos os dias, com todas as decisões. Então, essa é apenas a intenção do legislador. É uma matéria polêmica, merece discussão, a gente ouve, por exemplo, o deputado Pompeu é um deputado que tem argumentos, é um deputado qualificado, um deputado que tem os seus pensamentos, eu respeito, e que merece ser discutido, sim. A única intenção do legislador, nesse caso, é preservar e não deixar com que o judiciário interfira tanto no nosso dia a dia como cidadão, como a gente está vendo hoje no Brasil. Deputado Pompeu de Matos, a gente já está chegando aqui ao finalzinho do nosso debate, queria que o senhor deixasse aí as suas considerações finais sobre esse projeto aí que limita as ADIs no Supremo. Veja bem, com a devida vênia, nós temos aí, nos últimos tempos, 182 ações dos partidos políticos no Supremo.
O PDT apresentou várias, foram 135, cada partido apresentou... Em quanto tempo, deputado, esse número? Nos últimos anos, desde a Constituição, foram 6.977 ações. Os partidos políticos foram responsáveis por 182, um número bem menor. Está entendendo? Então, o deputado Coutinho, a preocupação se é não entrar com uma ação no Supremo, se os partidos não fizerem, os outros vão fazer. Não adianta nós taparmos o sol com a peneira, nós só vamos diminuir a importância dos partidos, quando na política nós temos que valorizar os partidos. E se Vossa Excelência tem a preocupação, e Vossa Excelência é inteligente e sabe, eu vou dar um dado, se me permite. Nós aprovamos o projeto de lei 10.042, que determina que o Supremo, se der uma liminar monocrática, ele, Supremo, tem que colocar essa liminar monocrática, numa ação de inconstitucionalidade, para o colegiado, em 6 meses. Se não colocar em 6 meses, tem mais 6 meses para colocar no colegiado. E se não colocar, a liminar cai, morre a liminar, tá bem? Nós votamos na Câmara e no Senado, limitando os poderes do STF. Chegou para o presidente da República, o que o presidente da República fez? Pasme, vetou. Ou seja, o presidente da República ficou do lado do STF e não do lado dele nem do lado da Câmara. Queres pior? Esse veto, limitando os poderes do STF, dizendo que eles não podem fazer liminar ao bel prazer de qualquer jeito, ad eterno para o resto da vida, voltou para o Congresso e o Congresso manteve o veto, inclusive com o voto a favor do deputado Augusto Coutinho. Ou seja, limitando os nossos poderes e não os poderes do STF. Então, nós temos que parar de fazer esse debate, digamos assim, narrativo e ter ações concretas, no sentido de regrar o STF. Isso que é importante dessa hora. Esse PL 1042, pode examinar lá, é do deputado André Figueiredo. Pasme, o presidente Bolsonaro vetou o projeto, ou seja, contra a Câmara, contra o Senado, contra ele próprio, favorecendo o STF. Nós temos que regrar o STF, mas não é desse jeito, limitando os partidos. Os partidos têm que ter prerrogativa, poderes, autonomia e autoridade para fazer as demandas sempre que necessário, senão será muito ruim para a democracia do país. Nós estamos chegando aqui ao finalzinho do Câmara Debate. A gente agradece a participação aqui do deputado Augusto Coutinho, também a participação do deputado Pompeu de Matos. Mais uma vez, deputado Augusto Coutinho, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Jaciene, a todos os nossos ouvintes e quem nos assiste. É um prazer muito grande para que a gente possa ter esse momento de debate, para que as pessoas avaliem, reflitam e pensem aí ao seu modo o que acha que é a melhor solução. Tá certo. Deputado Pompeu de Matos, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Prazer fazer o debate, estamos às ordens. Nós conversamos nesta edição do Câmara Debate com o deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, e também com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. A gente fica por aqui e até a próxima.